Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Então, olha só. Nos vídeos anteriores, vamos direto ao assunto, para não ficar um vídeo muito longo. Nos vídeos anteriores, eu falei para vocês a respeito de vibração energética. Aquilo era muito importante para que vocês entendessem como é, o que acontece quando nós estamos em lugares que uma baixa energia ou um padrão comportamental vibra, né, no negativo e como a gente se sente e como atrapalha a nossa vida. Essas vibrações. Só que agora a gente vai começar a empregar elas na nossa vida. E eu já falei isso em vídeos anteriores, né, mas não com a sabedoria, com a competência que eu tenho hoje. Eu entendi que meus vídeos, eles ajudaram muita gente. E naquela época, nem eu tinha condições de me ajudar. E mesmo assim, eu ajudei muita gente. Depois que eu me separei, quando aquele ambiente já não fazia mais sentido nenhum para mim, aquela companhia era extremamente indiferente e eu me escolhi, eu me dei o direito de escolha. Eu fui conhecer energia através de mentorias para enriquecer. Não vou mentir, não me enriqueci, mas aquilo mudou a minha cabeça. E aí dentro daquilo que eu estudei, né, eu já era formada na área da saúde, eu me capacitei em saúde emocional, mental. E aí juntou tudo e hoje eu volto pro digital na intenção de ajudar as pessoas. Porque na época eu não tive quem me ajudasse, eu não tinha grana para fazer uma terapia. E eu não entendi o que acontecia e a aceitação de tudo para que eu me recuperasse emocionalmente foi difícil devido não à falta de conteúdo, mas como aplicar isso na minha vida e as vibrações energéticas me ajudaram bastante. Então vamos lá, já deu 2 minutos esse vídeo, vamos falar sobre codependência. Então assim, eu fiz uma colinha aqui porque a cabeça não é boa, cheia de cabelo branco, 40 anos já não funciona mais. Olha só, se você conhece alguém, se você lembrou de alguém com o que eu vou falar agora, mostra esse vídeo para essa pessoa. Vai ser importante, porque se tivessem mostrado esse vídeo para mim, algumas coisas seriam diferentes, teriam sido diferentes. Você acha que você se doa demais num relacionamento e você só recebe migalha? Às vezes nem o mínimo. Mas você fica ali tentando que pelo menos as migalhas cheguem e você seja como os pombos, né? Que viva de migalha, mas que elas apareçam. E aí você insiste achando que o que você sente vai mudar o outro. E aí você quer que o seu sentimento, que para você é o melhor, o maior, o mais completo que aquela pessoa já teve, vai melhorar ele em alguma coisa, ele o outro, né? Para que ele te dê aquilo que você sonha, que você quer, que você espera. Mas isso não acontece. Você, para não ficar sozinho, você se sujeita a qualquer companhia. Prefere ficar no caos da relação do que no silêncio com você mesmo. Inclusive vai ter um vídeo que eu vou gravar a respeito de solitude. É muito legal esse vídeo, já tem um post no TikTok, mas eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês um pouquinho mais longo, com um pouquinho mais de conteúdo. Mas o que você faz? Você prefere permanecer naquele relacionamento achando que aquela dor, aquela tristeza, ela vai passar, porque o outro vai te ver, porque você é tão funcional que não tem como o outro não te enxergue. Se identificou? Você tenta ajudar o tempo todo, você tenta curar o tempo todo, você tenta ensinar o tempo todo. Mas na verdade você só quer, não é nem ser visto. Você quer. Sabe aquele desenho daquela Felícia? Eu não sei. Eu tenho 40 anos, eu sou do tempo do Cavalo de Fogo. Mas assim, cara, eu vou te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Uma menininha que tinha um problema com os bichinhos. Então, você quer cuidar, você quer ensinar, mas na verdade você quer controlar. Você quer prender, você quer
validação por tudo que você faz, mas tem que ser aquela pessoa. Seu cabelo pode estar bom, sua roupa pode estar boa, cabelo na régua, barba feita. Você pode chamar a atenção de qualquer pessoa na rua, mas se aquela pessoa em específico não te validar, não falar, ô, agora tá bom, hein? Cara, pra você não faz sentido. Porque você gostaria que aquela pessoa em específico, tipo a música da Marília Mendonça, sabe? Todos menos você. Tipo isso. Você tem dificuldade em colocar limite. Cara, você se sujeita a tanta coisa, sabe? E te dói tanto, mas você não consegue colocar o limite. Então, assim, cara, ela me maltratou só hoje porque tava com fome. Ela com fome fica assim. Ela me maltratou porque tava de TPM. Ele me maltratou porque chegou com um problema de serviço. Mas, cara, foi só hoje. No outro dia ele trouxe chocolate. No outro dia ela colocou uma lingerie bonita. No outro dia aconteceu uma coisa boa. É sempre em sequência de uma coisa ruim que acontece e vem uma coisa boa. Não que não é justo reconhecer um erro, principalmente com um parceiro, mas algumas pessoas vão se identificar com o que eu tô falando e se posicionar com aquilo que eu quero dizer, tenho certeza disso. E a busca constante por validação, tipo, específica. A gente aceita menos que merece, a gente tenta consertar o outro o tempo todo, mas a gente quer consertar o outro pra gente, não pra ele. Uma coisa é você chegar pra pessoa e falar assim, nego, vem cá, olha só, isso que você tá fazendo não é pra sua idade ou não é um padrão comportamental aceitável. Melhora nisso aqui pra você poder ser mais feliz nisso, nisso, nisso. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente quer consertar o outro pra gente, só pra gente. Não importa o mundo, importa a gente. Porque o mundo do outro, o nosso, o mundo do outro gira em torno do nosso. Geralmente isso vem na mulher. Cara, isso é uma coisa muito louca. O homem, ele não tem tanta codependência quanto a mulher, e eu vou te explicar isso porque é essa virada de chave. Por isso que a energia, padrões energéticos, vibrações energéticas, padrões tóxicos. Por isso que hoje o Pamela Bueno, ele vira a cura e essência, para você aprender e voltar para sua casa, para sua essência, sem a projeção de ninguém, sem a energia externa de ninguém que possa influenciar a sua e sua vida dar errado. Entendeu? Vamos aplicar isso no casamento, na educação dos filhos, no trabalho, no serviço, para você ficar bem. Ah, mas será que eu consigo? Cara, nem acredito mais. Olha o tanto de vídeo que tem pra trás. Eu não era capaz nem de falar o que eu estou falando, porque eu já te falo, vamos concluir isso aqui. Então, a gente ignora todos os nossos limites pra manter o vínculo. Cara, não importa se ele ficou até mais tarde com os amigos hoje, a gente é casado e tá tudo bem. Ah, não importa ela ter saído, dormido na casa da mãe dela hoje, tá tudo bem, a gente é casado. E aí a gente acaba repetindo a mesma história com várias pessoas diferentes, e aí a gente se pergunta, cara, por que eu tenho um dedo tão podre pra relacionamento? Vou te explicar por quê. Quando a gente é criança, existe a codependência, ela vem disfarçada com submissão. O que é essa submissão? Quando a sua mãe justificava assim, hoje seu pai tá nervoso, tá tudo bem, amanhã ele vai estar mais calmo. Não. É porque ela não se via capaz de sair dali, aquele relacionamento levou ela tantas feridas e tanto silêncio que pela sociedade ou por ela acreditar que ela não seria capaz de conseguir nada sem o parceiro, ela se calava. E aí ela passa isso para os filhos. É um comportamento aprendido. Então eu, Pamela, eu sempre fui uma excelente aluna. Eu sempre fui muito estudiosa. E eu entendia que meus pais me amavam assim. Então eu não podia tirar uma nota baixa, porque, cara, se eu tirasse uma nota baixa, meus pais deixariam de me amar. Se eu desse trabalho, meus pais deixariam de me amar.
Então, eu tinha que ter um comportamento perfeito. Mas naquela perfeição nunca foi o suficiente. Então, eu tinha que me esforçar muito, não para ser aceita, mas para ser vista. Para alguém olhar assim e falar: essa criança aqui existe aqui. E aí eu projetei isso em quem? No meu relacionamento. Aceitando o mínimo. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, com meu pai. Por isso que eu não sou a favor de reprogramação mental. A reprogramação mental, ela leva muito tempo para você se convencer que você não é aquilo que alguém quer que você seja. A terapia estratégica, que é a que eu estudei, me capacitei. O carro passou aí. É imediatista. Então você vê o foco do seu problema. Então hoje eu sou submissa, não. Eu sou codependente porque eu aceito menos do que eu mereço porque eu tenho uma codependência. E essa codependência, ela vai ser curada quando eu me escolher. Quando eu voltar para minha casa, para minha essência, sem a projeção e sem a vibração de terceiros. E não importa quem seja. Então, se você se identificou, conhece alguém que vive isso, sabe? Aceita migalha, tenta consertar o outro, ignora os limites. Mas essa pessoa, cara, é uma coisa tão louca, que essa pessoa, ela vai entender tudo que ela não tem. Ela vai entender que ela não tem um parceiro ou uma parceira. Ela vai entender que ela não tem cumplicidade. Ela vai entender que o outro ou ela mesma é limitado sentimentalmente. Ela vai entender o que falta, ela vai entender o que ela quer, mas ela vestiu uma fantasia de super-herói ou super-heroína que não vai permitir com que ela se afaste do outro. Para voltar para as redes e falar a respeito desse assunto, que eu tenho um vídeo aí em algum momento, quando eu tiver tempo, eu vou querer me atender. Eu vou me atender. Cara, eu tô louca pra que isso aconteça. Eu só preciso de tempo mesmo. Eu perdi o raciocínio. Isso acontece na maioria das vezes. Então, pera aí que eu já vou lembrar. Lembrei. Então, para voltar para as redes, eu precisei o quê? De imediato, a minha intenção era fundar o Cura, né? Para ajudar as pessoas, tipo, que a prosperidade vinha em forma de energia e ela não era financeira, ela era emocional. Mas para isso, eu precisei me lembrar de algumas coisas, né? Eu precisei atender pessoas, né? E assim, com essa base de comportamento aprendido, que é a codependência. Enquanto ela não se livrar disso, ela não vai prosperar. Ela se torna uma pessoa escassa, principalmente de sentimento. Olha que coisa louca isso. Eu não estou falando para ninguém destruir família, não quero destruir lar, não quero nada disso. Eu quero que você se sinta bem, que você se escolha e que você chegue aonde eu cheguei, através das minhas mudanças de comportamento. Então, olha só, eu esqueci de novo o que eu ia falar. Para mim voltar pro digital, eu precisei ter algumas lembranças. E a minha lembrança foi no quê? Foi quando eu falei pro meu marido na época, né? Ou você faz um tratamento psicológico, porque não é normal esse seu comportamento, ou eu vou querer separar. E eu vou embora com os meus filhos. E aí eu não sei como, né, milagrosamente naquele momento ele aceitou, ou pelo menos para eu parar de encher o saco, né, ele aceitou. E quando eu cheguei no profissional, ele falou assim: fala aí, não foi você que quis vir? E eu falei: olha, então a situação é a seguinte, ele não tem paciência, ele não tem diálogo, ele não cuida de mim, ele não cuida das crianças. Ele é aquilo outro. Quando sai na rua, ele é a melhor pessoa do mundo. Quando ele tem alguns comportamentos horrorizantes, traumáticos, e eu conto pro meu pai, conto pra minha mãe, eu passo por louca. Eu tenho vergonha de mim, porque as pessoas me falam: como que você reclama de um marido tão perfeito? Como eu gostaria de estar no seu lugar.
menina, sua geladeira tá cheia, suas contas estão pagas, você janta fora 3 vezes na semana, você usa roupa cara, ou quando eu encontrava algum paciente dele na rua, a pessoa, nossa, aí olha, você deve ser muito abençoada, porque, nossa, essa pessoa é um ser maravilhoso, ela resolveu meu problema, e não sei o quê. E eu ficava assim, sabe? O dia que eu tava de boa, eu ficava quieta, tudo bem, ai que maravilha, obrigada. E o dia que eu tava dos avessos, eu falava, não, se a gente tá falando, não tá falando da mesma pessoa. E o marido sempre assim, naquele lance assim, de tipo assim, me fazer passar por louca mesmo, sabe? E eu acabava não tendo argumento. E aí eu falando isso pro profissional, achando que ele fosse falar assim, Pamela, realmente você tá certa, você é um bosta, você tá errado, né? Você é um. Entendeu? Então era o que eu esperava. E aí, de repente, o médico falou assim pra mim, o psicólogo, né? É psicólogo e psiquiatra esse, que foi o primeiro. Até eu conto aí que ele tratou com fitoterapia. Foi ótimo. Eu tenho um paciente hoje que consultou com ele, assim, uma das primeiras vezes e acabou abandonando o tratamento. Cara, como que pode? E aí, o médico falou pra mim assim, perguntou pra ele, né? O senhor tá bem? O senhor se sente bem? O senhor tem alguma confusão mental? Ele falou, não, eu tô ótimo. E aí o médico vira e fala assim pra mim, então, dona, você entende que ele tá bem? Você entende que você tá doente? Gente, é que eu tava sentada, porque se eu tivesse em pé eu tinha caído das minhas pernas. Porque acho que até uma vertigem na hora me deu. Eu fiquei desacreditada. Ele falou, a senhora tá doente, é bom a senhora fazer um tratamento. Eu vou te passar um livro, e aí a senhora lê. E aí a gente pode estar conversando a respeito. Se o senhor quiser fazer terapia, tudo bem. Se não quiser, porque o senhor tá bom, a louca é ela, a doente é ela. Então, eu fico à disposição. Cara, eu saí de lá arrasada. E na volta pra casa, eu precisei escutar as piadinhas de mau gosto. Eu te falei que o problema era você. Eu te falei como é um inferno viver com você. Eu te falei como isso, como aquilo, como aquilo outro. Quando eu cheguei em casa e eu abri esse livro, não me lembro o nome, eu só sei que era codependência. Aí ele falava, sabe, daquilo que eu projetava no outro, dentro de um relacionamento onde eu achava que só eu sabia arrumar a cama de um jeito que ele gostava, que que se eu fosse embora ele se sentiria sozinho, que meu Deus, ele sempre quis uma família e eu estava tirando dele o direito de ter a família, que eu era culpada por tudo e que eu precisava ficar ali para consertar tudo aquilo que eu havia destruído e depois que eu consertasse eu iria embora. E aí eu falava isso para as pessoas porque eu via tudo o que eu não tinha e eu sabia tudo o que eu queria e o que eu não queria. E assim, eu já não tinha mais credibilidade para falar com ninguém, porque quando eu falava, cara, hoje chega, a partir de hoje eu não vou viver mais isso, eu não vou aguentar mais essas humilhações. E ele saía, passava 15 dias, ele estava de volta. Idas e vindas. E assim não foram 1 ano, 2 anos, foram mais de 12 anos. Só que os últimos 5 anos, como eu relato nos vídeos, já foi de uma forma diferente. Até eu entender que naquele lugar nada mais fazia sentido para mim, que eu já tinha perdido a vontade de tudo, porque eu já tinha outra cabeça, eu já vibrava em outra energia, né? Então, para mim já não fazia diferença se fora dali eu ia passar dificuldade, se eu não ia. Eu só não queria mais aquilo para mim. Eu, pela primeira vez, eu tive o direito de escolha e eu me escolhi. E assim, conforme eu fui vivendo, eu fui adquirindo adquirindo não, eu fui moldando a energia que eu gostaria de ter, que eu gostaria de vibrar e me afastei de muita gente. Muita gente que fazia mal, que projetava em mim uma pessoa que não era eu, que não me faria feliz. E isso foi pai, foi mãe, foi tio, foi tia, e até que eu me vi sozinha mais feliz. E dali eu comecei a vibrar
outra energia que realmente me trouxe pessoas que me agregou, me fez sair da onde eu estava, me fez me curar, me fez voltar para casa, me fez ser quem eu sou hoje. Então você tem mais de 80 vídeos que você pode ver quem eu era. Gente, nem meus olhos brilhavam mais, sabe? Eu tinha vergonha para mim reclamar da minha vida, para mim falar que eu estava infeliz e tentar pedir socorro, que ali para mim eu não queria saber quem estava assistindo, eu só queria falar. Olha a situação da pessoa. Tava bom. Eu pisava em ovos pra falar, pra mim não machucar ninguém. Porque Deus me livre, cara, ele visse um vídeo daquele e ele entendesse que eu tava reclamando, que eu tava infeliz naquela vida onde eu só queria ser útil. O tanto que eu me sobrecarregava. Com 2 bebês, uma casa e um marido tóxico. E aí, quando ele foi, muito tempo depois, quando ele foi, teve aceitação, que ele foi laudado, que entrou a medicação certa, eu já tava. Meu emocional acho que eu nem tinha mais, acho que eu comprei outro no Cosmo. Só pode. Então, gente, assim, ó, romper a codependência é o primeiro passo para quebrar qualquer padrão tóxico. Com isso, a gente só, sem arrumar esse padrão, a gente só muda de personagem. Mas o roteiro vai ser sempre o mesmo. Com o pai, com a mãe, com esse namorado, com o marido, com o próximo, com o próximo, com o próximo. Então, hoje o Pamela Bueno deixa de ser um canal onde a minha vida era exposta para que eu me lembre de toda essa exposição com outra cabeça, com outra energia, sabe? Para que você possa se identificar, embora tenha inúmeros conteúdos por aí na rede muito eficaz, sem o acompanhamento de um profissional. Não é que não seja eficaz, porque eu levantei sem a ajuda de um profissional porque eu não tinha condições. Mas quando a gente tem um profissional, a caminhada não é mais bonita, ela só é mais leve. Então eu vou pedir para vocês que, se vocês se identificaram, se vocês conhecem alguém que tá nessa situação, sabe, esses próximos vídeos vão ser todos baseados na codependência, na imposição de limites. Por favor, interajam, perguntem. Tem TikTok, tem Instagram, tem uns textos bacanas lá, tem uns textos legais. Eu sei o que você passa porque eu já estive ali. Eu já estive ali, ó, do outro lado da mesa. E eu sei como que é. E eu vou lembrar disso para ajudar, nem que se for uma pessoa. Eu não estou mais lá. Eu não pertenço mais àquele lugar. Mas eu entendo todo o conhecimento que eu tive através desse processo. E se eu puder ajudar uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. Porque se eu tivesse uma pessoa para ter me ajudado naquela época, muita coisa seria diferente. Agradeço demais, são 24 minutos praticamente com vocês, me ouvindo, sempre vídeos longos. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. Consigo interagir melhor pelas redes sociais. Tem meu telefone lá, vou deixar o link aqui. E sejam bem-vindos de volta à casa de vocês, que é o Cura em Essência. Tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.